indicativos absolutos para cesárea. Se você não se enquadra em nenhum desses 5 indicativos, é um alerta. Aqui é absoluto, não tem o que fazer, vai ser cesárea, certo? Então, primeiro indicativo, placenta prévia. Então, ó, meninos, para vocês entenderem a anatomia do corpo da mulher, tá? Nós temos aqui, então, o útero. Nós temos aqui placenta, cordão umbilical, bebezinho. Esse bebezinho e a placenta ficam tudo dentro de uma bolsa e dentro dessa bolsa tem líquido. E aqui nós temos o colo do útero e aqui o canal vaginal. O canal vaginal nós temos uma média de 15 centímetros, que é a média do tamanho do pênis dos, né? Do pênis dos homens é ótimo. Do pênis masculino, né? A brasileiro, 15 centímetros, que é também o tamanho do nosso canal vaginal. Tanto que, se você tem um super, né, mais do que 15, a hora que vai ter a penetração vai bater no colo do útero e vai doer. Por isso que dói, porque bate aqui no colo do útero, certo? E o colo do útero, meninas, quando vocês fazem aquele primeiro exame de gestação, que é a transvaginal, que coloca lá dentro um caninho, é para justamente medir o tamanho que é o seu colo do útero. A média do colo do útero feminino, tá? É colo do útero feminino, pênis masculino. Vocês estão entendendo, né? É de uma média aí, tá? 25 milímetros, certo? Para que isso é importante pra gente? É para vocês entenderem que conforme vai passando a gestação e vai evoluindo, esse colo do útero vai cada vez começando a ficar mais fino. Então ele vai amolecendo, 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 até que ele fica fino igual um papel. E depois que ele fica fino igual um papel, que começa a dilatar. Então não vai ter como uma mulher dilatar se esse colo do útero está super rígido e grosso. Entendem? Então tem uma evolução anterior à dilatação que precisa acontecer. A mulher precisa estar com o colo mole e fininho. Beleza? Aí vamos então ao indicativo, o primeiro indicativo. Vocês percebem que a placenta então está obstruindo a passagem do bebê? Não tem como um bebê passar. Eu não tenho como chegar para a placenta e falar, placenta, dá licença, que agora eu quero passar. Não tem como. A placenta vai ficar no meio do caminho, eu não tenho como ter parto normal. Porque essa placenta, quando começar a dilatar, a placenta vai sair antes do bebê. Então não tem como a gente ter um parto normal, certo? Como eu sei se a minha placenta está na posição correta? Ecografia. Você faz a eco, na eco vai mostrar a placenta e a posição da sua placenta. Se a placenta, se na tua eco está escrito placenta anterior ou posterior, significa que ela já está na posição correta. Agora, se na ecografia aparece placenta na borda, OCI ou placenta prévia, significa que ela está lá embaixo, tá? Até quando essa placenta pode subir e ficar na posição correta? Até umas 25 semanas, a no máximo 27 semanas. Depois disso, se a placenta permanece lá embaixo, ela vai ficar até o final da gestação. Uma vez que a placenta está anterior ou posterior, ela pode descer e ficar na borda prévia? Não. Certo? Segunda possibilidade de cesariana, né? Aqui, na verdade, indicativo absoluto. Posição do bebezinho, certo? Então, o bebê, gente, vamos conversar com o Tico. Vem aqui, Tico. Nossa, esse bebê é pesado. Sabem por que ele se chama Tico? Tiffany e Érico. Juntou os dois com o Tico. Então, esse é meu terceiro filho, Tico. 3 posições que o bebê pode estar, meninos. Ele pode estar de cabeça para baixo. Então, ele vai ficar assim, dentro da barriga da mãe de vocês, lá, da mulher de vocês, certo? Ele fica assim. Essa é a melhor posição que a gente conversou e daí envolve aquela questão da rotação que o bebezinho vai virando, certo? Os bebês que já estão assim, ó, com a coluninha para a esquerda, é sinal de que eles já fizeram o primeiro parafuso. Então, se na sua eco, na última eco aí que você fizer agora, a partir de 37, 38, 39, ele já tiver dorso à esquerda, é sinal de que ele já fez esse primeiro parafuso. Só falta ele fazer mais um, que ele vai fazer durante o trabalho de parto, e o último, que é quando ele está saindo. Ok? Então, essa posição cefálica de cabeça para baixo, todos os bebês nascem.
Ou pelo menos deveriam nascer, né? A questão é a gente conseguir daí equipe que entenda isso, né? Agora o bebê que está nessa posição, sentado, pélvico, aí a gente tem complicações. Somente alguns médicos estão capacitados e habilitados a fazer assistência de um bebê pélvico, de um bebê sentadinho. Além do bebê pélvico, nós temos a possibilidade que essas perninhas se estiquem. E aí vira um bebê podálico, que é mais difícil ainda o parto normal podálico, certo? Só para vocês até entenderem o grau de complexidade, né? E daí se precisar, né? Porque assim, ó, o bebê ele pode mudar de posição até no dia do nascimento, ok? Então não é porque o teu bebê está com a cabeça para baixo que ele vai ficar com a cabeça para baixo para sempre. Não, ele pode mudar até no dia do nascimento. Porém, é muito difícil um bebê que já está de cabeça para baixo, com 37 semanas, ele virar e sentar. Muito difícil. Primeiro, porque a cabeça é super pesada, é a parte maior do bebê a cabeça. Segundo, que tem um monte de líquido, então ele tem que ir contra a água e contra a gravidade, então ele tem que ser quase um ninja, né? Mas existem bebês que são ninjas. Aí. Cerca de 1% dos bebês viram nessa situação. Então vai que teu bebê é esse 1% e vira, né? Deus queira que não, tá? Agora, o bebê que está sentadinho, ele pode também virar no dia do parto. Então, mesmo o bebê que está pélvico, no dia do parto, ele pode virar e ficar cefálico de cabeça para baixo. E isso é até muito comum, porque as contrações vão empurrando esse bebê e ele vai entendendo que ele precisa virar, tá? Pela cabeça ser pesadona. Então, meninas, dica que eu dou, se o teu bebê com 25 semanas, ele está pélvico, eu já começaria a fazer exercícios de spinning babies para fazer esse bebê virar e já ficar de cabeça para baixo. Se chegar com 30 semanas e esse bebê 31, no máximo 32 semanas, e esse bebê continuar pélvico, eu indicaria acupuntura, tá? Porque daí o spinning baby já começa a ficar bem difícil de ter resultado. Aí a gente vai para acupuntura para fazer esse bebê virar e ficar de cabeça para baixo. E se com 37 semanas esse bebê ainda não virou, nem com os exercícios e nem com a acupuntura, aí a gente vai para uma manobra que se chama manobra de versão cefálica externa. O que é essa manobra? O médico vai passar o ultrassom, ver onde está a cabeça do bebê e onde está o bumbum, e manualmente ele vai fazer esse bebê virar. Tá? Às vezes pode tomar uma anestesiazinha, alguma coisa para dar uma relaxada, ou só toma um Buscopan. E aí esse bebê que está sentadinho, eles vão sentir onde está a cabeça e o bumbum e manualmente eles vão girando esse bebê até ficar na posição correta, certo? Qual o risco de fazer uma manobra de versão cefálica externa? Descolamento de placenta. Pode ser que lá no meio do processo, a hora que vai virando esse bebê, essa placenta se solte. E se essa placenta se solta, indicativo de cesárea, certo? Por isso que a gente só indica fazer essa manobra a partir de 37 semanas, porque daí o bebê já não é mais prematuro. Mas vamos supor que você fez então as 3 sequências, fez primeiro exercício, não virou, fez acupuntura, não virou, fez a manobra de versão cefálica externa e não virou. Seu bebê está pélvico e você quer parto pélvico, beleza? Vamos pensar nas dificuldades de um parto pélvico. Um parto pélvico tem a dificuldade de uma coisa chamada cabeça derradeira. Então, ó, pensa comigo. Se o bebê está nascendo na posição correta, certo? A vagina da mulher de vocês abre 10 centímetros, o bebê vai nascendo e automaticamente, passando a cabeça do bebê, o que vai acontecer com o canal vaginal? Se estreita. Exatamente. Então, a cabeça vai passando, a cabeça é a parte maior. Então, passou a cabeça, o canal vaginal automaticamente vai se estreitando e vai fechando. Entenderam, maridos, o recado? Vai fechando. Não vai ficar ninguém larga. O parto normal não deixa a mulher larga, ok? Se fecha automaticamente. Na verdade, dizem por aí que fica até mais apertadinho de como era antes, certo? Tanto que a primeira relação sexual pós-parto é bem dolorida. É como se a gente perdesse a virgindade novamente. Porque fica bem, bem apertadinho mesmo, certo?
Então, cabeça vai passando e o canal vaginal vai se estreitando. Passou a cabeça, o bebê faz assim, ó. Vai mesmo, com tudo. Faz um vácuo mesmo e o bebê escorrega com tudo. Então, a cabeça é a parte maior, passou a cabeça, passa tudo. A gente brinca que passou o boi, passa a boiada, é bem tranquilo. Beleza? Pensa nisso ao contrário. Então, nós temos a bunda, que não é a parte maior. E aí vai nascendo o bumbum, vai nascendo o bumbum, e vai o quê? Estreitando o canal. E aí o canal estreita onde? Então o bebezinho fica lá. Então é o que a gente chama de cabeça derradeira, quando a cabeça não passa, certo? Porque o canal vai se estreitando. Quando é parto podálico, que a gente tem os pezinhos, que não tem o bumbum, é pior ainda. Porque o pezinho, gente, ele nasce com quantos centímetros? Uns 5 centímetros de dilatação nasce o pé. Daí chega em 7 centímetros, nasce o outro pé. Aí com 8 centímetros nasce a bunda. Com 9 centímetros vai nascendo o resto do corpinho. Quando chega em 10, o que aconteceu no canal vaginal? Estreitou. Certo? Então, a gente tem até pesquisas que falam, né, que para um médico dar uma assistência a um parto podálico, ele deveria ter a experiência já de 1000 partos pélvicos. E quem é o médico que tem 1000 partos pélvicos na carreira para poder fazer assistência a um podálico, né? Então, assim, na minha carreira eu já tive 5 partos pélvicos e um podálico. E o podálico nasceu na minha mão, o médico não chegou a tempo. Nasce? Nasce. Mas a gente precisa ter experiência. Então, qual é a maneira de evitar a cabeça derradeira? Pensa na anatomia da mulher. Se a gente precisa abrir o canal vaginal, se eu pego uma mulher que está com o corpo do bebê inteiro para fora, e eu pego essa mulher e deito de barriga para cima, o que vai acontecer com o canal vaginal? Então, qual é a maneira de evitar a cabeça derradeira? Bota essa mulher de 4 apoios. Porque aí a gravidade faz o quê com o canal vaginal? Abre. Entenderam? Então, obrigatoriamente, isso é regra. Quem estuda parto, quem faz curso e tudo mais, a regra nossa é essa. Parto pélvico ou podálico, a mulher só ganha o seu bebê na posição de 4. Só. Então não é essa coisa de bicho de 7 cabeças, gente. É uma única cabeça que precisa passar, não são 7. Graças a Deus. Então é só estudar um pouco, tá? Então não tenha medo. Se o teu bebê está pélvico, é possível sim ter um parto normal. É tranquilo sim, só precisa ter uma pessoa com experiência. E se por acaso, ainda na posição de 4 apoios, a gente começa a perceber que o canal vaginal está tendo esse estreitamento e está se fechando, o que a gente faz? Por isso que obrigatoriamente precisa de 2 profissionais atendendo. Ou são 2 médicos com experiência, ou uma doula com experiência e um médico, ou uma enfermeira obstétrica com um médico com experiência. Então, se a gente percebe que o canal vaginal está se fechando, mesmo na posição de 4, o que a gente vai fazer? Tem que abrir. Então, um médico ou uma doula vai segurar o canal vaginal e vai fazer uma pressão de períneo e tudo mais para baixo, enquanto esse médico vai pegar essa cabeça que está lá dentro e vai fazer o quê? Esse bebê é muito pesado para fazer esse tipo de coisa. Segura o bebê e faz o quê? Rotaciona e puxa o bebê. A gente finaliza o último giro manualmente, certo? Isso não é cientificamente, é a minha opinião. Que é a opinião que eu dou para as minhas gestantes quando elas estão parto pélvico. Eu tentaria as 3 coisas. Porque a possibilidade de ter um descolamento placentário numa eversão cefálica externa é de 0,3%. Entendeu? Então, eu tentaria as 3 coisas, spinning babies, acupuntura, eversão. Não deu, aí vai para o parto pélvico. Não tem coragem de fazer um parto pélvico, porque tem medo da cabeça da cabeça derradeira e tudo mais, bababá. Pelo menos, entra em trabalho de parto. Entrou em trabalho de parto, vai para a maternidade e faz a cesárea. Daí a gente tem a certeza que o bebê está pronto, que está tudo certo. Muito baixo, muito baixo. Por isso que eu tentaria. Não.
Gente, olha o tamanho que é um cordão. Vocês acham mesmo que um bebê não vai se enrolar num cordão? É óbvio que ele vai se enrolar. Várias vezes. E do mesmo jeito que ele se enrola, ele se desenrola. Pensa que durante o trabalho de parto ele precisa fazer o quê? 3 giros. Ou seja, você acha mesmo que ele não vai se enrolar em um cordão umbilical em um parto normal. Então, na eversão vai ser a mesma coisa, porque a gente vai fazer um único giro daqueles 3 que precisaria girar. Certo? E aí, numa situação dessa, ainda a gente está dentro de um hospital ou dentro de um consultório com um exame de eco, que a gente vai poder ver como é que está o cordão umbilical, se tem fluxo corretamente e tudo mais, né? Então, não vejo problema nenhum. Deu para entender? Dúvidas? Ah, apresentação córmica, né? Falamos dos dois. E aí tem a apresentação córmica, que é quando o bebê fica nessa posição, deitado, assim, ó. Tipo rede. Então, ele não está nem pélvico e ele não está nem cefálico, ele está córmico, ele está deitadinho assim como se fosse uma posição de rede. Então, os bebês que ficam nessa posição córmica, dificilmente a gente vai conseguir mudar a posição deles, tá? Porque eles vão começando a ficar cada vez maiores, 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 e aí eles se alojam nesses 2 ossos que a gente tem aqui do quadril, que se chama espinhas ilíacas anteriores. E quando eles ficam presos aqui nas eias, a gente não consegue nem colocar a mão aqui para fazer a manobra de versão cefálica externa. Então, esses bebezinhos córmicos, se o teu aparece córmico em algum ultrassom, você já tem que começar a fazer exercício na hora. Começar a fazer os spinning babies na hora, para que dessa posição córmica, ele pelo menos fique como? Pélvico. Porque daí depois de pélvico, ele vai ficar cefálico. Certo? Dúvidas? Não? Deu para entender? E se tiver córmico no final da gestação? Esqueça. Vai ser cesárea. Não tem como eu quebrar a criança aqui no meio para fazer ele nascer, né? Não dá. Tem que estar ou com o pé, ou com a bunda, ou com a cabeça ali encaixado, certo? Eu tive um único casal até hoje, desses mais de 550 partos aí que eu já acompanhei, que ficou na posição córmica. Então, é uma possibilidade também muito baixa, um percentual muito baixo de crianças que ficam. E mesmo assim, esse casal... Conversou, era do Dr. Cecílio, que é o médico que eu mais tenho número de partos, né? Esse tempo atrás eu tava até contando, eu tenho mais de 150 partos com ele. E desses 150 eu tenho somente 5 cesáreas. Tipo, né? Muito legal. E aí eu tava com o Dr. Cecílio e ele falou assim, olha, você pode entrar em trabalho de parto normal. Na verdade, você pode dilatar até 10 centímetros que o bebê não vai nascer. Não tem como, né? Então, entra em trabalho de parto, tranquilo, dilata o que você tiver que dilatar e depois a gente vê o que a gente faz. Aí fomos para a maternidade, ela estava com 6 para 7 de dilatação quando a gente internou. Aí o Dr. Cílio falou, ó, agora são meio-dia. Eu marquei a tua cesárea para 6 da tarde. Tá agendado lá. Se precisar, a gente faz a cesárea antes, se evoluir muito. Mas vamos deixar marcado até as 6 da tarde, porque a Tiffany tem umas bruxarias, uns troços aí que ela faz. Vai que essa criança vira, vai que acontece alguma coisa. E aí eu peguei todo o meu conhecimento que eu tenho de spinning babies, que era tudo que eu já estava fazendo com ela, já estava pedindo para ela fazer em casa e tudo mais. Falei, vamos tentar a última vez? Vai que agora que já está abrindo o quadril ajuda e mais as contrações e tudo. Aí beleza, fizemos e tudo mais, ficamos acho que umas 3 horas fazendo um monte de exercício. Ela já estava super cansada. Ela falou assim, deixa eu deitar um pouquinho. Daí ela deitou assim de ladinho, daí ela falou, nossa, tô sentindo um troço estranho aqui. Abriu a perna. Tipo, eu só liguei pro Dr. Cílio, tava no quarto, nasceu no quarto, tipo... Liguei e falei, então, você pode vir aqui no quarto, por favor, que aconteceu uma coisinha. Ele entrou, tava lá o bebê. Ele, precisa ter avisado. Eu falei, então, né, as coisas acontecem. Então, mesmo meu único bebezinho córmico nasceu de parto normal, tá? Dúvida desses dois? Não? Deu pra entender, meninos? Ótimo. Prolapso de cordão. O prolapso de cordão é uma das únicas coisas que pode acontecer no trabalho de parto, que não tem como a gente prever, tá? Porque essas duas coisas aqui a gente consegue verificar em eco. Agora, o prolapso de cordão não tem como. Então, o bebezinho, por algum motivo, ele faz lá as rotações dele, o cordão é um cordão longo, e aí esse cordão faz o quê? Sai antes do bebê. E aí, se o cordão sai antes do bebê, a gente sabe que a hora que o bebê passar a cabeça aqui, ele vai fazer o quê?
vai estrangular o cordão. Aí sim a gente tem risco, porque a gente tem um estrangulamento total do cordão. Do bebê, do cordão, tipo. Do cordão, porque ele vai ser pressionado pela cabeça do bebê quando o bebê passar. Falam que, tipo, vai estrangular o bebê. Não, é o cordão, isso mesmo, tá? Aí a gente tem problema, porque esse cordão vai ser completamente estrangulado e a gente não tem mais fluxo nem de sangue, nem de oxigênio para esse bebê. Aí a gente tem problemas. Então, dica que eu dou para as grávidas: roupa de parto. O que vocês vão usar de roupa de parto? Não quero ninguém com calça leg ou calça jeans. Vocês já viram um vídeo na internet que a mulher tá de calça jeans e ela começa a ter o filho dela no carro? Vocês não queiram passar por uma situação daquela que tentando tirar aquela calça jeans e saindo o bebê, não dá, entendeu? Então assim, deixa o canal aberto. Se o bebê resolver querer nascer, tá tudo livre, leve e solto. Então eu indico para vocês roupa da maternidade, aquele saião. Sabe saião? Saião daquelas lojas de Clube 10, que você vai lá, né, e paga R$10 nas roupas, porque você economiza também uma graninha, porque você nunca mais vai querer ver aquela maldita saia. Eu não queria nem olhar minhas roupas de parto depois. Eu olhava pro Érico, tira esse troço daqui que eu não quero nem lembrar disso. Então, compra uma saiona dessa, compridona, e essa vai ser a saia que você vai usar no dia do parto. Por que não ir de vestido também? Existe um exame, quando vocês chegam na maternidade, se a gente começar a perceber que está tendo um bradicardia do bebê, a gente vai fazer um exame chamado cardiotocografia. Esse exame de cardiotocografia, a gente vai colocar eletrodos na barriga da gestante e vai ter que ser monitorado durante uns 20 a 30 minutos. Se você tiver com vestido, você vai levantar o vestido e você vai ficar como? De lingerie, sexy, né? Então não queiram passar essa vergonhinha. Vão de saia, porque daí você já tá com a barriga leve e solta, tranquila, vai de top. Se quiser, já deixa a barriga sem nada mesmo, bota o saião, ou às vezes eu ponho o saião aqui, ó. Daí fica tudo soltinho aqui, porque vocês não querem nada que aperte aqui embaixo. Vocês não vão querer sentir nada apertando. Imagina, a dor vai estar tudo aqui, e você ainda vai ter mais uma calça jeans, ou uma calça leg, ou uma calcinha, um troço apertando, ou o elástico da saia. Não. Então, bota o saião aqui em cima mesmo, vai ficar bem lindo, maravilhoso. Se precisar fazer o exame de cardiotocografia, abaixa, a barriga tá ali e você não fica peladona, certo? E aí, a dica que eu dou por baixo da saia, o que vocês vão usar? Nada. Nada. Livre, leve e solto. Por quê? Eu preciso ver. A médica, a gente precisa ter acesso ali. Então, se durante o trabalho de parto, que eu estou na casa de vocês, acompanhando o trabalho de parto, vai começar a sair muitas coisas, né? Então, vai ter muitos fluidos que vão sair. Vai sair líquido, vai sair tampão, vai sair xixizinho, vai sair cocôzinho, né? Vai sair muita coisa de lá de baixo. E vocês vão me falando, ai, tô sentindo o negócio sair. O que eu vou fazer? Vou dar uma olhada embaixo da saia para ver o que tá saindo. Se eu ver um cordão, aí eu vou olhar para o marido e falar, corre, a gente precisa ir o mais rápido possível para a maternidade, certo? É isso que a gente não quer ver, beleza? Outras coisas, não tem problema nenhum. Posso ver, posso limpar, não tem problema, eu tô acostumada, tá? Então, saião sem calcinha, para poder deixar tudo livre, leve e solto. Nenhuma situação de prolapso de cordão, a gente vai para a maternidade o mais rápido possível. Chegando lá, a gente vai verificar o quanto está de dilatação. Se já tiver no expulsivo, por exemplo, já tiver o bebê nascendo, é muito mais rápido a gente fazer o bebê nascer aqui por baixo do que a gente fazer uma cesárea, ter que bloquear essa gestante, fazer analgesia e tudo mais, do que, né? Para a saúde do bebê é mais rápido nascer ali por baixo. Então, provavelmente aqui vai ser utilizado o fórceps, certo? Se não tiver no expulsivo, faz a cesárea tranquilamente. Dúvidas desses 3 até agora? Não? Quarto, ruptura da vasa prévia. O que é? Quando esse cordão umbilical ele é muito fino. E por algum motivo ele é muito fino. O seu cordão pode ser muito fino. E aí, durante o trabalho de parto, ele pode romper. Como eu sei se eu tenho vasa prévia? Ecografia. Então, tem um exame que vocês vão fazer que se chama ecodoppler. Vocês vão fazer com Doppler. Para que serve o Doppler? É justamente para ver como que passa o fluxo no cordão umbilical.
Se a gente percebe que o fluxo está muito tenso, que é muito rígido, significa que o teu cordão pode ser muito fino. E aí isso vai estar escrito lá, que a resistência do calibre do seu cordão é muito fino. Aí nessa situação, se você tiver com o médico 100% humanizado e tudo mais, blá, 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 isso daqui não é um indicativo absoluto, é um alerta. Porque isso significa, ó, ruptura da vasa, aqui é prévia, não sei porque saiu errado, não fui eu, é o troço do SUS, tá? Mas é prévia, não é praévia, tá? Prévia. Então significa que previamente pode vazar, mas ainda não vazou. Então ele é um alerta, mas ele não é um indicativo absoluto. Eu tive uma única situação até hoje de um casal com esse quadro. E aí ela, no primeiro filho dela tinha sido cesárea, no segundo ela queria parto normal. Desde o primeiro, na verdade, mas aí ela teve alguns falsos indicativos e acabou indo para cesárea. No segundo ela falou, não, agora vai ser, vai dar tudo certo. E aí no meio, lá na morfológica, apareceu que ela tinha um cordão muito fininho, que poderia acontecer uma ruptura. E ela chegou para o médico dela e falou, e agora, o que eu faço? Ele falou, não é indicativo de cesárea. A gente só sabe que na hora que você entrar em trabalho de parto, não é um trabalho de parto que a gente pode ficar em casa, então a gente tem que ir para a maternidade. Lá na maternidade a gente vai fazer eco toda hora, de 20 em 20 minutos, a gente vai fazer eco com Doppler para ver como é que está o fluxo. Se em algum momento a gente perceber que esse fluxo foi interrompido, cesárea. Porque a gente precisa tirar esse bebê emergencialmente dali. Sim, por isso que eu falei. Por isso que eu falei, né? Por isso que eu falei. Isso daqui é com equipe muito boa e que luta pelo parto humanizado, que senão é indicativo, certo? E aí essa gestante, ela entrou em trabalho de parto, ligou pra mim e falou, ó, entrei em trabalho de parto, tio. Eu falei, então corre, vamos pra maternidade, te encontro lá. Liguei pro médico dela, o médico dela estava viajando. Liguei pra substituta. A substituta não tinha experiência em vasa prévia, nunca tinha pego. Aí ela se desesperou. Ai, tio, o que a gente vai fazer? Eu falei, primeiro, então, você se acalma, porque você é a médica. Então, você é a primeira pessoa que tem que estar calma nessa situação. Daí eu falei, vamos pra lá e a gente faz uma eco e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E a gente fica fazendo eco toda hora. Aí, quando ela chegou na maternidade, eu e a médica, a gente lá na frente, esperando, nervosa, ansiosa. E aí a gente torcendo, assim, não, ela vai chegar e já vai estar super dilatada, né? E aí esse bebê já vai nascer rapidão e vai dar tudo certo. Aí ela me entra na maternidade, maquiada, de cílios postiços, cabelão escovado, dando oi de miss. Daí eu olhei pra médica, a médica olhou pra mim, a gente sem falar, né? Mexeu os lábios, fudeu. Dela, literalmente. Por quê? A gente sabia que aquela mulher tava tipo 2 centímetros de dilatação no máximo, né? Porque uma mulher que chega na maternidade com 7 de dilatação é assim, ó. Caralho, porra! Eu tô com muita dor, eu quero cesárea! Eu te odeio, Tiffany! Por que você fez isso comigo, Tiffany, de parto humanizado? Ai, tira essa dor! Isso é uma mulher com 7, tá? Me descabelei agora aqui. Então, assim, a mulher diva maravilhosa, eu falei, sabe de nada, inocente. Nem entrou em trabalho. Aí a médica, tá, vamos fazer um Doppler primeiro, fizemos o Doppler, tava tudo ótimo, lindo, bababá, cordão, beleza. Ela, então agora vamos fazer o exame de toque pra gente ver como é que tá, né? Fizemos o exame de toque, a médica olhou pra mim, eu olhei pra ela, 7 de dilatação. Sabe uma mulher, tipo, cara, ela pariu sem borrar o rímel. Ela não virou panda, entendeu? Gente, não vai de rímel pra maternidade, tá? Por favor. Vocês viram panda, daí eu tenho que ficar limpando vocês na hora da foto e tudo me dá mais trabalho. Essa mulher pariu com rímel. Eu fiquei de cara, ela com 7 centímetros e diva. Vinha as contrações, ela, ai, uma coliquinha. Eu falava, como assim, velho? Coliquinha? Ai, um desconfortinho. E
Tá. Daí a médica falou, então daqui 40 minutos, 40 minutos a gente refaz o Doppler para ver como é que tá. Não precisou. Ela pariu antes do segundo Doppler. Tipo, fora da curva, total fora da curva. Não levem isso em consideração, não passem rímel, tá? Porque vocês vão virar panda, certo? Mas mesmo assim, o único caso que eu tive virou parto, não foi cesárea. Aí a gente tem o descolamento prematuro da placenta, e isso aqui é muito sério. Aqui não é brincadeira, tá? É o caso mais sério que pode acontecer durante a gestação, escutaram? E no trabalho de parto. São duas situações extremamente complicadas e que pode acontecer com vocês a qualquer momento. E eu não desejo isso para vocês. Então, o que é? Essa placenta ela vai ficar colada dentro do útero de vocês e deve ficar lá o tempo todo, certo? Por algum motivo, que a gente ainda não tem na literatura, algumas mulheres, do nada, essa placenta se solta. E isso pode acontecer a qualquer momento. E se essa placenta se solta, todos os nutrientes que estavam na placenta passando para o seu bebezinho, não passa mais. Inclusive, a gente não tem mais transmissão de oxigênio, porque esse bebê lá dentro não respira, certo? Ele está dentro da água. Alguém aqui consegue respirar embaixo da água? Morre, certo? Então, o bebê de vocês não respira dentro da água. Então, a transmissão de oxigênio de sangue é feito pelo cordão umbilical. E por algum motivo pode acontecer da sua placenta se descolar. E se se descolou, a gente tem duas situações muito graves. Primeiro, esse bebê não recebe mais os nutrientes, não recebe oxigênio e a gente tem hemorragia interna. Tá? Lembra nos filmes de antigamente que chegava o médico e falava para o marido, ou a mãe ou o bebê, a gente só salva a vida de um? É isso aqui. É muito sério, certo? Como eu sei que eu estou tendo um descolamento placentário? Sangue. Muito sangue. Não é uma quantidade pequena de sangue. Sangue durante a gestação não é legal em nenhum momento, né? Sempre que tem sangue a gente já começa a ficar em alerta porque alguma coisa está acontecendo. Mas descolamento prematuro de placenta, e olha que interessante, a abreviação é DPP. É a mesma coisa de? Data prevista de parto. Então, é a mesma coisa, por isso que eu falei para vocês, tomem atenção com as nomenclaturas. Então, DPP é um descolamento prematuro de placenta, uma coisa muito grave que pode acontecer, certo? E é caracterizado por muita quantidade de sangramento, muita perda de sangue. Para vocês terem uma noção de alerta, seria a circunferência de um balde de perda de sangue, tá? Para vocês terem isso caracterizado, porque pode ser o que é hemorragia, né? Então, uma quantidade muito grande de sangue, de perda de sangue. Por que eu falo na quantidade que tem que ser observada? Porque no trabalho de parto, quando o colo do útero começar a amolecer, vai sair sangue. Então, no trabalho de parto, vocês vão sangrar. Todas as mulheres no trabalho de parto sangram, mas não pode ser uma quantidade exagerada. Então, o que é normal? É sair sangue a hora que vocês passam um papel higiênico, daí sai um pouquinho de sangue no papel. Ou escorre, porque vocês vão estar sem calcinha, lembra? E é justamente por isso que a gente fica também sem calcinha, para ver a quantidade de coisa que está saindo. Então, tá lá, sem calcinha e no trabalho de parto escorre um pouco de sangue na perna. Beleza? Tá caminhando no chão e pinga no chão um pouquinho de sangue. Beleza também, não tem problema nenhum. Agora, se em algum momento da gestação ou do trabalho de parto você tá andando e simplesmente pô, e é sangue, você tem que ir o mais rápido possível para um hospital. Não tem condições de ir para a maternidade. Esqueçam, então, aqui em Curitiba nós só temos de hospital duas possibilidades. Nossa Senhora das Graças e Santa Cruz. Então, já deixem isso também no Waze marcado, porque em caso de emergência, você tem que ir o mais rápido possível para um de hospital. Por que a gente precisa de hospital? Porque a gente vai precisar de transfusão de sangue. E aí, ali, a gente já tem banco de sangue rápido para sua mulher. Certo? Ok? Tudo bem? Causas mais comuns para os descolamentos placentários. Queda. Cair. Quantas vezes a gente fala para vocês tomarem cuidado que gestante não pode cair, certo? Então, assim, dicas, maridos, né? Sejam cavalheiros,
por favor, tá? Então, assim, a gestante vai descer a escada, aonde você fica? Na frente, para evitar a queda dessa sua grávida. Se ela vai subir a escada, onde você fica? Atrás, para evitar que ela caia. Grávidas, por favor, não usem salto alto, tá? Eu sei que vocês querem ficar lindas, maravilhosas, mas vocês já estão lindas. A gravidez mas tem umas que... mas hoje eu tô, tá de parabéns, porque eu não tô vendo nenhuma aqui de saltão, mas tem uns cursos que eu olho e a pessoa tá... eu olho e falo, nem eu uso um salto daquele, né? Então, assim, a grávida já tem o centro de gravidade dela deslocada para frente por causa da barriga. Então, você já tá em risco de queda toda hora. Todo o teu peso tá já para frente. E daí você me bota ainda um salto alto, que deixa você mais caída ainda para frente, e aí você resolve passear na 15. Nos paralelepípedos de Curitiba. É óbvio que você está pedindo para cair, certo? Caiu, uma probabilidade muito grande de descolamento placentário por causa desse trauma, tá? Risco de entorse também. Sim, nossa, total, né? Total. Outra coisa que é bem importante e que ninguém fala sobre isso, e está no Código Nacional de Trânsito. Gestante só dirige até 35 semanas. Depois de 35 semanas, essa gestante não deveria mais dirigir. Primeiro, porque a barriga já atrapalha, você vai ter que empurrar o banco mais para trás, então você não vai ter a mesma mobilidade ali de dirigir com segurança, né? Você é tão pitituca que não tem nem como dirigir, é tipo eu. O pedal nem alcança. Então, não dá por causa dessa dinâmica. Segundo, é a atenção de vocês. Com 35 semanas, vocês já perceberam que vocês já estão mais esquecidas, né? Vocês já estão mais desatentas, já estão mais esquecidas, não conseguem muitas vezes terminar uma frase que no meio... o que eu queria falar mesmo? Então, todo o cérebro, todo o sangue que deveria estar lá no cérebro está no abdômen, né? Está no útero para poder fazer esse bebê desenvolver. Depois de 35 semanas, as coisas só pioram. Então, não dá para dirigir depois de 35 semanas, falta de atenção, dificuldade, a mobilidade, certo? E a outra questão que também está no Código Nacional de Trânsito, que ninguém fala, é o cinto de segurança. Cinto de segurança, a gente teve até há uns 4, 5 cursos atrás, um bombeiro que estava fazendo, e ele falou, cara, que demais a dica que você deu, porque a gente sempre fala e ninguém faz. E está no Código Nacional de Trânsito. Gestante não deve utilizar cinto de 3 pontas. Gestante tem que utilizar cinto de 2 pontas. Então, como que vocês devem fazer? Você chega no carro e já deixa fixado o cinto, já deixa ele engatado. E aí você senta e aí você puxa só a parte de cima. A parte de baixo vai ficar encostada no banco. E o que vai te segurar é só 2 pontas. E no caso de um acidente, pode ser que quebre tua clavícula, você se ferre toda na parte de cima. Mas o bebê e o útero, tranquilo. Não adianta pegar aquela faixa e puxar para baixo da barriga, gente. Vai bater no colo do útero do mesmo jeito, vai ter problema do mesmo jeito, certo? Então, isso é informação. Descobriu que está grávida, já tinha que usar esse cinto de segurança. Porque Porque o descolamento prematuro pode acontecer a qualquer momento, certo? E as mulheres que tiveram descolamento prematuro de placenta no início da gestação, que tiveram que tomar ultragestão para fixar a placenta e tudo mais, são as mais suscetíveis a ter isso aqui de novo. Porque já tem um ponto da placenta que é um ponto fraco, certo? Com relação ao airbag, também está no Código Nacional de Trânsito que os airbags dos carros têm que ser desativados, desligados. Se o teu carro não desliga o airbag na frente, aonde a gestante tinha que estar? No banco de trás. Vai ficar no banco de trás. Eu, nas minhas 2 gestações, eu só andava no banco de trás porque o airbag do nosso carro não desligava. Paciência. Não anda mais. Certo? Então, são detalhezinhos que vão prevenir essa situação emergencial, que é o descolamento prematuro de placenta.